Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, seguindo aqui a sugestão dada por vocês, então eu consegui fazer a tiragem para os próximos 15 dias de novembro. Então, hoje é dia 14 de novembro, essa tiragem é válida então a partir do dia 15, mais ou menos, tá bom? Mas, como é uma tiragem coletiva, o resultado, a interpretação dessa tiragem, claro, vai variar, né, de pessoa para pessoa. Não necessariamente tudo que sair aqui nessa tiragem ela pode servir para você. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma orientação, certo? Caso você queira aí uma orientação mais personalizada, então agende uma consulta comigo, tá? E eu vou usar um tarô que talvez vocês não conheçam, não é um tarô que eu use bastante, mas com o qual eu também jogo, né? É o tarô do Merlin. É um tarô muito bonito, mas é um tarô muito diferente também. Então, nessa nossa tiragem coletiva, nós vamos ver 4 áreas: a energia pessoal, a energia profissional, a energia afetiva e o caminho, tá bom? Então, para a energia geral, a energia pessoal, saiu uma carta que depois eu tive que tirar outra para aprofundar um pouquinho mais o seu significado, tá? Então, para vocês verem como é diferente, olha aqui, ó. Saiu essa carta e ela é o equivalente ao nosso paus, tá? Então, beasts. E o que, por conta disso, ela está espelhando aí esse naipe geral de paus, né? E o que isso significa. Então, ela sozinha, ela vai trazer uma força muito instintiva dentro da gente. É uma espécie de chamado da natureza, da nossa natureza interna. Então, ela mostra algo que está dentro de nós, que precisa, de certa forma, se expressar, se libertar. Mas essa expressão, ela deve ser de uma forma que você tenha domínio sobre os seus impulsos, tá? Então, por conta disso, eu tirei uma outra carta e veio também, né, para afunilar mais, para especificar mais, veio essa que é o naipe de fishes, né? Seria o nosso naipe de copas. E veio o 9, que significa que é uma energia que se expande, né, o que está dentro de nós. Então, ele se expande para esse nível emocional, para esse nível espiritual. E ele, por ser o número 9, ele já está indicando alguma proximidade de alguma realização pessoal que está aí prestes a fechar um ciclo, tá? Provavelmente ligado a situações, a metas, objetivos que vêm sendo desejados aí há muito tempo, tá? Essa carta ela vai falar de uma sensação de eu estou quase lá. E também fala da gratidão, da satisfação, daquilo que se liga, né, a tudo que nutre a nossa alma, o nosso bem-estar. Então, o que acontece quando nós temos as duas juntas? Então, elas estão indicando aqui uma integração entre a força interna, né, e a maturidade emocional. Então existe uma chance aí de você transformar o seu impulso em vitória, mas precisa de autocontrole, tá? Porque vai ser o autocontrole que vai levar você às conquistas. Então é uma energia de crescimento, com certeza, é uma energia que fala de uma certa coragem, né? Principalmente para finalizar, e
também existe um retorno emocional, uma recompensa, uma espécie de recompensa emocional, porque você, afinal, está realizando aquilo que você é, estipulou para você, né? Então, em termos de mensagem, ela diz: se você alinhar seus impulsos, né? Que, opa, é essa carta aqui, com os seus desejos verdadeiros, né? Que é o que está dentro da gente, então tem coisas boas para se manifestar, né? O fulfillment em inglês significa isso, realização, tá? Agora a gente vai para a segunda. Agora, a segunda carta, a posição da segunda carta, ela reflete a nossa energia profissional. E a carta que saiu, né, foi o 4 de Beasts, né, ou seja, o 4 de espadas. E ela vai falar de estrutura, de foco, de disciplina, de consolidação da força aí que existe em você. Então, isso vai ter a tendência de fazer você mais determinado, determinada em alcançar alguma coisa, ter mais clareza naquilo que é prioritário para você. Pode aparecer algum tipo de liderança aqui, tá? Mas por ser o naipe de 4, ele já está indicando que você vai precisar se preocupar com os seus limites. Então, isso vai ter que estar muito claro na sua cabeça, até onde você pode ir. Então, essa carta ela é, como eu já havia dito, uma carta que fala em estrutura, que fala em organização e que, de certa forma, fala em ação. Então, para os próximos 15 dias, você vai precisar ter foco naquilo que você está fazendo, responsabilidade também. Pode ser um período para organizar processos, seja lá, né, do que é que a gente está falando, e agindo dessa forma, você só estará fortalecendo a sua posição nesse campo profissional. Agora a gente vai falar da terceira posição, né, da carta, e essa também eu precisei tirar duas cartas para essa terceira posição, porque veio a carta mais geral, a carta do próprio naipe, né? E ela vai estar relacionada a essa posição, está relacionada à área afetiva. E olha só que interessante, né? O primeiro naipe que vem é o naipe, quer dizer, a primeira carta que veio, que me fez tirar outra, é o naipe Fishes. Fishes corresponde ao nosso naipe de copas. Então, é uma carta que está, em primeiro lugar, dentro da temática, né? Porque é a área afetiva, a área emocional. E ela está indicando, então, que esse campo nosso, ele está mais aberto, as nossas emoções estão mais em movimento, nós estamos mais sensíveis, né? Por isso que eu fui e tirei outra carta. E aí essa outra carta que veio foi o louco. E isso muda muito o cenário apresentado pela primeira carta, né? Então, essa carta, o louco, com a carta do naipe, ela tá falando de recomeços, principalmente recomeços ligados ao aspecto afetivo, ao aspecto emocional. E a forma como esses recomeços precisam ocorrer, de uma forma mais leve, mais espontâneo, desapegado daquelas dores do passado, tá? Então, isso pode indicar, esse par de cartas pode indicar que está vindo aí um novo interesse, né? Que pode significar uma nova pessoa, mas pode significar algum interesse em termos de objetivo, algo que mexe com o seu aspecto emocional, tá? Tem uma coisa nova chegando e isso é o inesperado.
Indica também que a gente precisa ter coragem, e coragem já foi alguma coisa mencionada lá no começo da leitura, para dar esse passo, né? Que é o passo do louco, mesmo não tendo mapa, não tendo bússola, não sabendo como é que esse caminho vai acontecer, tá? A gente precisa se libertar das expectativas e voltar a sentir aquela alegria das crianças, sabe? Quando vai para um passeio pela primeira vez, aquela ansiedade boa. Então, quem está numa relação pode indicar renovação. Renovação dos votos, renovação dos sentimentos, das emoções, mas de uma forma sempre muito mais leve, né? Com alegria no ar, sem cobranças e com mais presença. Agora, quem está solteiro pode indicar aí alguma conexão, alguém chegando, e ao mesmo tempo ela está indicando a postura que você deve ter, ou seja, eu devo estar é, disposta a arriscar, a me permitir estar numa relação novamente, tá? Então as duas juntas, elas querem dar a seguinte mensagem: solte aquilo que pesa, porque o que a gente precisa para essa nova fase emocional que estamos entrando é leveza e espontaneidade. E agora chegamos na nossa última carta, cuja função, o objetivo dela é mostrar o caminho, seja o caminho emocional ou o caminho espiritual para esses próximos 15 dias. E a carta que saiu foi o 4 de fechas, né? Ou seja, nós estamos aí com o 4 de copas novamente, que representa introspecção, tá? Seja aí uma introspecção emocional, em primeiro lugar, né? Se voltar para o seu interior, uma reflexão com a necessidade de você nutrir-se a si mesmo, a si mesma. Aquela reorganização de tudo que a gente precisa fazer dentro da gente, né? Então, nesse período, o caminho que é indicado pelo tarô, ele vai dizer que é um período bom para a gente limpar, para a gente acomodar, para a gente organizar, organizar as nossas ideias, o nosso coração. Então, aqui, por ser do naipe de copas, é óbvio, é claro que as nossas emoções, elas têm uma prioridade aqui, né? A gente vai trabalhar com esse aspecto um pouquinho mais. E de que maneira, né? Por ser 4, é buscar acalmar aquilo que nos agoniava, nos atormentava, né? Então, é um ajuste que a gente precisa fazer entre aquilo que está acontecendo, né, externamente e com a nossa necessidade interna, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado tanto da tiragem como também desse tarô, que é o tarô de Merlin, bem diferente, né? E, de novo, quem estiver interessada em saber mais especificamente sobre as tendências, me procure. Faça uma consulta.